Lucas capítulo 15, no verso 15, verso 19, perdão, só a parte A, diz assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vou até ler a outra parte. Trata-me como um dos teus trabalhadores, um dos teus empregados. Nem filho posso ser considerado. Senhor Deus, meu Senhor da glória, é chegado o momento da tua palavra, Senhor da glória. Que o Senhor, meu Deus, possa me usar como canal de bênção, fortalecendo a vida do teu povo, fortalecendo a nossa fé e crescendo na graça e no conhecimento para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos, vamos desocupar as mãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Como eu já falei, eu estou assistindo novamente Portas Abertas, assisti um pouco, né? A igreja perseguida. E quando eu vejo o Brasil é um país muito abençoado, muito abençoado. A gente não pode confundir assim o país com a corrupção, com os escândalos. O país, eu conheço pela internet, né? O mundo todo, pela internet. Mas vou conhecer lá, hein? Um dos projetos aí também são essas viagens aí, em nome de Jesus. Né? Trabalhando agora pela essa empresa de turismo lá, a gente tem conhecido bastante gente, enfim. Mas o que eu vejo é que o Brasil realmente é um país, assim, se a política aqui funcionasse, fosse boa, ia se mudar todo mundo para cá. Né? O país é bonito, o país é bacana, as pessoas são muito comunicativas, simpáticas. Alguns pastores lá falando da Europa, que não se cumprimentam muito, são frios, tal, coisa deles lá. Mas o Brasil é um país muito alegre, muito feliz, muito festivo, muito lugar bonito, né? A Amazônia é aqui, a melhor água potável do mundo é aqui, o minério é aqui, tudo é aqui. Aqui é a galinha dos ovos de ouro, né? A galera só vem pegar os ovos, né? Não pega a galinha, deixa. E no Evangelho também não é diferente, porque aqui é livre, né? A gente pode pregar a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer lugar. E nesses países comunistas, como a Coreia do Norte, por exemplo, que é a pior de todas, Cuba também tem, Venezuela, os missionários lá contando, que na Coreia do Norte, 3 casos só que eu vou contar aqui, rápido, só para vocês terem uma ideia, não vou nem entrar muito em outros detalhes, mas um foi uma senhora que quando pegaram o marido dela, se souber que é cristão, eles torturam até a morte para negar. E Billy Graham já falava disso, né, desses países comunistas. E a Coreia do Norte, eles pegaram o marido dessa mulher e ela estava grávida e 2 filhos. E levaram ele, porque sabia que ele era o provedor e sabia que se pegassem ele seria mais fácil, né, de ele negar. E ele morreu, torturaram até morrer. E quando chegou a notícia para a esposa, essa missionária, ela falando, poxa, mas e aí, como é que foi a notícia para você, né, do marido que morreu? Ela falou, eu e meus filhos, nós ficamos contentes, porque ele morreu como um cristão e fiel. E se ele volta para casa e eu soubesse que ele tinha negado Cristo, eu acho que eu não queria nem receber como marido, porque eu não casei com um covarde, eu casei com um homem de Deus, e nós fizemos uma promessa a Cristo, custe o que custar, vamos ser fiel até a morte. A missionária contando esse testemunho forte, né? O outro foi um adolescente, 16 anos, pegaram também o pai, e para fazer o pai torturar, geralmente o chefe da camisa, da família, né? O provedor, né? O provedor destabiliza a parte financeira e fica mais vulnerável, né? A pessoa fica a depender de alimentos, de muitas coisas, e aí você pegando o provedor, e aí pegaram esse menino, eles fazem algumas torturas, umas simples assim que eu vou falar, é colocar agulha embaixo da unha, partes íntimas assim, apertar com alicate, essas coisas, esse tipo de torturas assim. E aí o adolescente, o pai dele estava de frente para ele, e aí torturando o filho, e o pai já querendo até, né, talvez negar, e o filho é que ele gritava, fala, pai, não seja um covarde. O Senhor sempre me ensinou, sempre me disse desde criança, que passasse o que passasse, o que acontecesse, jamais negar a Cristo. Eu suporto,
não seja covarde, nós vamos até o final. E ali torturando o filho pregando para o pai, que está olhando. E muitas outras, violência, estupro, essas várias outras coisas, né, que fazem na paz. E aí, quando falam das portas abertas, são missionários. E aí, eles estavam explicando por que cresce tanto lá. Sabe como é que se reúne? Nesses países que souber que é cristão, eles matam. Sabe como é que tem uma reunião? Não pode ligar, não pode mandar uma carta, não pode nada. Sabe como é que se reúne, irmão? Eles oram e Deus revela o lugar a todos eles. Forte, hein? Aí eles vão chegando no lugar, missionários lá falando. Missionários falando que aí o Espírito Santo, que Cristo aparece para muitos em visão, falando vai para tal lugar, vai para tal lugar, vai para tal lugar. E aí a gente fica pensando assim, poxa, por que Cristo, né, o Evangelho é assim, né? E Jesus falou em Lucas 6,20, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Né? E aí eu começo a entender porque quando não se tem nada, o único refúgio é o Senhor. O fundo do poço só tem olhar para cima, só tem como olhar para cima. Do lado é parede, embaixo é chão, não tem saída. Quando eu tenho um plano de saúde, qualquer coisa que eu sinto é plano de saúde. Filho. Se eu tenho um Doril aqui, que eu tomo, eu passo a dor de cabeça, eu tomo um remédio. Se eu estou com fome, eu vou no mercado e compro alimento. Mas quando não se tem nada, como é que faz? Não tem plano de saúde, está sofrendo e está doendo, como é que faz? Oração. Está com dor de cabeça e não passa? Oração. Está com fome, o alimento não chegou? Oração para Deus providenciar. Tudo é oração. Aí o pastor Lucinho, que é da Lagoinha, teve num desses lugares, aí ele ficou intrigado porque quando ele conversava com as pessoas ficavam mexendo a boca. E aí, por que vocês ficam sempre mexendo a boca assim? Todo mundo é assim aqui. Aqui não pode parar de orar. Prefiro ora direto, oração direto. E é poder para tudo que é lado, é milagre para todo lado. E aí hoje eu estou lendo as cartas de Paulo de novo. O apóstolo Paulo, se nós víssemos o apóstolo Paulo hoje, nós acharíamos que ele é um andarilho. Porque ele ficava indo para todos os lugares e só tinha a roupa do corpo. E ele ficava dependendo das ofertas da igreja. Numa dessas suas viagens missionárias, Epafrodito, que era um dos responsáveis em Filipenses, na igreja de Filipos, Epafrodito adoeceu. Epafrodito adoeceu, chegou ao ponto de quase morrer, Paulo orou por ele, e aí quando Deus cura Epafrodito, Paulo fala na oração assim, o Senhor não teve misericórdia só de Epafrodito, mas teve de mim também. Porque Paulo ficou sentido, porque ele sabia que Epafrodito ia morrer justamente por causa da missão, por causa do propósito. E aí, quando você ouve a história desses homens, eu até aconselho a você assistir a novela Paulo, pela Record, uma das poucas coisas que eu concordo com o Bicho Macedo, são as suas novelas. E essa de Paulo, muito bacana, tem na Disney Plus, né, lá também, se você pudesse assistir. E aí você vê uma vida cidadão romano, estudando na escola, era de Tarso. Tarso era o lugar onde formavam as melhores pessoas, é como se hoje fosse Harvard, né? Está na faculdade de Jerusalém, estudou em Harvard, né? Já tem aquele nome. Quando se falava de Tarso, não era gente pequena, gente grande. Era cidadão romano, por família, então tinha muita moral, estudioso. Paulo falava pelo menos uns 4, 5 idiomas, considerado um poliglota, fariseu, estudioso, mas o camarada abriu mão de tudo por amor ao evangelho e às vezes consideravam Paulo muito rude na pregação, na palavra, como nós estamos lendo no Coríntios capítulo 10 e 11, falando que achavam Paulo muito rude. E ele falou assim, eu posso ser rude até em falar, mas a minha prática é completamente amável, caridosa. E aí Paulo falou, e às vezes acontece isso com a gente. Nós como os pastores, às vezes nós temos que ser um pouco rudes, porque é a forma que desperta mais o povo.
eu já conjecturei aqui, né? Fiz uma analogia, assim que se fala, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eu vejo muito o Pai, aquele paizão severo, sabe? Joga água fria, 5 horas da manhã na criança, levanta, vamos trabalhar, não dá mole à base do chicote, se respondeu, apanha, correção pura. Eu vejo o Espírito Santo como aquela mãe que vai lá, dá carinho, beija o filho, aí acaricia, aí tem um pouco de paciência com o seu pai, ele é meio durão assim, mas é pro teu bem, hoje você não entende, mas tu vai entender depois. E aí eu vejo Jesus como aquele irmão mais velho, igualzinho o pai, fortão também, aí chegando pra gente assim, e rindo, e falando assim, esquenta não, tudo que ele faz contigo, ele fez comigo, e ele quer que você seja igual a mim, parecido comigo, e ele quer te formar um cara de caráter, sabe, de palavra, mas ele é paizão, ele dá duro aqui, ele fala grosso, mas depois tu vai crescer, eu fico lá, brinco com ele e tal, ele é bacanão, ele não é essa coisa toda, sabe, durão não, mas ele não é mole também não, não sai fora da linha não, que é complicado. Quando chamam Jesus de carpinteiro, sabe o que eu imagino? Jesus de carpinteiro? Eu imagino as ferramentas que o carpinteiro usa. Eu acho que se essas ferramentas falassem, o martelo, né? O martelo, o prego deve reclamar o tempo inteiro do martelo, não? Pô, tu me arrebenta, hein, meu irmão? Tu arrasa. Só dá na cabeça. Só sai bater. Só sai bater. Eu vejo a lixar o móvel. Tem gente que é áspera. Tem gente que é meio grossa, realmente, não falar. Sabe? E você vê que, às vezes, é a questão da cultura dele. Não é que ele é mal educado, ele é ignorante do tipo, da comparação da criação. Sabe, todo mundo grita na família dele, todo mundo fala alto, todo mundo trata assim. Então, para ele, aquilo é super normal, ele é meio áspero, mas ele é bondoso. Eu vejo uma trena, só sabe medir os outros, mas medir você mesmo, você não sabe. E você acha que você sempre está certo. É a trena. Mas eu sou o método, cara. Você não é método. Aí eu vejo um reclamando do outro, sabe? O tempo inteiro o parafuso, o verniz, a cola. Cara, o teu cheiro é forte, o teu cheiro incomoda. O teu cheiro me deixa doido. Das colas. Cola de sapateiro. Mas eu acho interessante quando o carpinteiro pega tudo isso. E aí forma o móvel perfeito. E eu acho que é meio assim a igreja, sabe? Eu vejo a igreja meio assim. Eu vejo muitas pessoas diferentes. Uma das coisas que eu questionava, quando eu, antes de ser pastor, que eu não tinha condição nenhuma de ser pastor, eu ficava rindo assim dos pastores, cara. Eu ficava rindo dos pastores, porque eu tinha um problema em casa. A Érica, meus cunhados, meus filhos. Eu falei, gente, isso aqui já é difícil de lidar. Isso aqui, ó, tá ruim E dá com uma multidão. Como é que um pastor vai cuidar da vida de todo mundo e vai prestar conta da vida de todo mundo? Gente, é coisa de doido. Só o próprio Deus para fazer um negócio desse. E é verdade, quando nós somos pastores chamados por Deus, vocês vão entender porque vocês são crentes e vocês vão entender. Acontece ao contrário. Quando eu era sozinho, eu carregava um saco de cimento. Se botasse 2 sacos de cimento, eu caía no chão. Isso quando eu não era pastor. Quando eu me tornei pastor, agora eu levo 500 sacos de cimento. Mas eu boto na empilhadeira e boto no caminhão. É mais leve do que quando eu era... Coisa não é coisa de... Vocês entendem porque são crentes, estão me entendendo. Porque realmente é Deus quem leva. Às vezes eu falo coisas para as pessoas que as pessoas já sabem o que eu estou falando. Elas sabem o que fazer, mas é impressionante o peso da palavra de um pastor. Parece que se eu sou pastor de 100, parece que a minha palavra representa 100 opiniões. Sabe?
É um peso muito grande. Eu vejo realmente Deus nos chamando e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque geralmente acontece. E quando acontece, a gente mesmo fica maravilhado com Deus. Poxa, eu falei ali, o Senhor fez, né? Muito maneiro, muito bacana. Mas eu tenho um problema sério na igreja, quando eu leio a parábola do filho pródigo. Nós já conhecemos a história, todo mundo cristão aqui, né? Todo mundo crente. Parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, do 1 até o 31. Nós conhecemos a história que tinha um homem que tinha 2 filhos, né? Aí ele chega, o mais novo pede a parte da herança para ir embora. É claro que isso é uma ilustração, né? Isso aí não aconteceu de fato. Isso é só uma comparação, uma ilustração. Jesus criou uma história para que as pessoas entendessem. E uma das coisas que muito me surpreende, assim, que eu aprendi com Deus, é que o evangelho, ele é tão simples, tão simples, tão simples, que o homem não acredita que é tão simples e quer complicar. Aí quando eu fico lendo a Bíblia, sempre eu fico lendo a Bíblia, eu fico rindo igual um maluco, sozinho. Eu sei que eu estou errado. Porque quem é que entendia a pregação de Jesus? O morador de rua, a prostituta, o cego, o analfabeto, o iletrado que não sabia nem ler, nem escrever, nem nada, o pescador. E essas pessoas entendiam a pregação de Jesus e os doutores não acreditavam que a mensagem era tão simples. E aí eu falei assim, Jesus, será que eu estou errado, Senhor? Porque o que eu mais ouço é assim, ser cristão é muito difícil. Poxa, ser cristão é difícil. Eu não sei se eu vou falar o correto, mas tu acredita que eu não o vejo dessa forma? Sabe o que eu acho ser difícil, assim, impossível para mim? Ser ateu. Como é que o cara consegue ser ateu? Ele inventa o quê, assim? Para o sol, para a lua, para a estrela? Não, porque surgiu uma explosão, pá, Steve Hawking, tal, veio clarão, pá. Não, eu até acredito que hoje é a natureza que controla, que faz tudo certinho, rotação, translação, o ar, tal, beleza, eu já acredito. Eu acredito que pare um carro aqui, não tem ninguém dirigindo, eu entro no carro, falo pro carro, o carro vai sozinho, me leva num tal lugar, abre a porta para mim, eu saio, eu acredito. O que eu não posso acreditar é que ninguém criou esse carro. Aí o carro surgiu aí. Tinha uma roda lá, tinha um volante ali, aí. Mistério aí, explodiu, pá! Não estou nem falando do planeta Terra, não. Aí a Terra já é esculachar o cara demais. Um carro, só um carro, coisa bem mais simples de fazer. Uma bicicleta, botar uma bicicleta. Não dá. Eu acho impossível para mim ser um ateu. Tem gente que acha fácil ser um ateu, eu não consigo ser um ateu. Eu não consigo ser um espírita. A gente tem que respeitar, cada um tem a sua, mas eu não acredito que eu já fui alguma coisa, eu não lembro do que eu fui, e tem gente doente que está pagando pelo que foi, que não sabe o que ele está pagando, só sabe que vai pagar. Eu não acredito. Eu não acredito que a minha mãe, que morreu há tempo, pode ser uma borboleta, que agora surgiu. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Para mim isso é impossível. Ser católico, eu acreditar que Maria vai fazer alguma coisa por mim. Como Maria foi uma excelente pessoa, Jorge foi uma excelente pessoa, Antônio foi uma excelente pessoa, Pedro foi uma excelente pessoa, mas foram pessoas. Quem usava era Deus, Deus que usava para curar, Deus que usava para libertar, Deus que usava para fazer as coisas. Quando eles morreram, foram pessoas comuns. Então eu não acredito que eles possam fazer alguma coisa pela gente hoje. Eu acho isso impossível. Eu não tenho como acreditar nisso. Porque Cristo, porque morreu e ressuscitou dos mortos. Mas pessoas como eu, que antes de Cristo não eram ninguém, eram pessoas comuns. Quando veio Cristo, como a gente, que a gente ora, pessoas são curadas, recebe maravilha, bênção, mas pela tua fé, pela graça de Deus, não posso eu morrer e fazer uma imagem de São Clécio. Porque o pastor Clécio, quando orava, tinha cura. Eu não acredito, eu não consigo acreditar num negócio desse. Agora, ser cristão, ser evangélico, poxa, crer em Deus,
Poxa, crê em Deus, eu vou te falar, meu irmãozinho. Criança de peito, a Bíblia diz que tem uns que glorificam, né, que glorificam a Deus. Eu, criança, não tem como, né, ser ateu, acreditar em Deus, ter fé. A coisa mais fácil do mundo para mim é acreditar em Deus. E a obedecer a palavra é impossível sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível, é difícil mesmo. Mas com o Espírito Santo, quando eu leio, o Espírito Santo é que ora por mim. O Espírito Santo é o que me convence. O Espírito Santo é o que me faz permanecer na presença de Deus. O Espírito Santo é responsável pela comunhão. Gente, o que eu faço? Só uma coisa: obedecer. Aí, se você tem dificuldade de obedecer, aí eu também acho que é impossível para você. Então, eu não tenho dificuldade de obedecer. Eu não realizo as minhas vontades. Eu tenho que conhecer a Escritura. E aquilo que eu não consigo falar, Espírito Santo, isso aqui, eu acho difícil, hein? E eu vou te falar, para mim era até impossível. Mas, como o Senhor na minha vida me ajuda a realizar isso aqui. É Ele quem faz. Esse que vocês estão vendo aqui, isso aqui é o próprio Deus, o Espírito Santo. O Clécio, que vocês não conhecem, é aquele que ficava lá na prostituição. Aquele lá que é a minha vontade. Pecado, arrumar outra mulher, sabe? Cair na farra, beber, farriar. Aquilo lá é o Clécio. Esse aqui é o Espírito de Deus. É Ele que me convence de estar aqui. É Ele que me dá prazer de estar aqui. É Ele que me dá esse prazer de eu estar contigo aqui. É Ele que me dá esse prazer de estar pregando aqui. É Ele que me dá prazer de adorá-lo. É Ele que me dá prazer de tudo. Rever meus irmãos. Eu fico contando as horas para chegar o domingo para rever vocês, para estar aqui. Eu amo igreja. Deus é minha testemunha. Sabe sempre qual foi meu sonho? Um dos meus maiores sonhos? Eu comprar uma casa e fazer uma igreja embaixo. Aí hoje Deus me deu uma igreja embaixo com uma casa em cima. Tinha realizado o sonho, nem tinha percebido. Aqui lá em Caxias ainda tenho 2. E ainda vamos abrir a 3ª, só de raiva. Tem 3 casas. Fora do recreio, para tirar uma onda. Então, eu fico olhando assim, poxa, os sonhos que eu fui pedindo a Deus de a compra do imóvel lá de Caxias, ar-condicionado, Caxias, a cadeira acolchoada, a cadeira para cá. Sempre me aborrecia aquela cadeira de plástico. Meu Deus, como é que eu vou comprar uma cadeira para cá? Uma cadeira R$500, 80 cadeiras, vezes, meu Deus, 40 mil de cadeira. Como é que eu vou comprar cadeira? O Senhor dá teu jeito aí, Senhor, dá um jeito. O Senhor sempre dá um jeito aí. Nunca fui para uma reunião da Universal. Nunca fui. Uma igreja universal, nunca fui. Aí o Flávio, meu amigo, me ligou. Era gerente lá da Casa Bahia. Clécio, me viu lá no encontrão dos pastores. A Universal não participa dessas coisas. Agora eles botaram Unigreja. Aí ele foi lá. Quando ele foi lá conversar com a gente, ele falou: gente, se vocês souberem, a Igreja Universal está vendendo essas cadeiras, acolchoadas aí, R$50 cada uma. Falei: gente, única reunião que eu fui. E ele estava lá. Nunca mais fui. Aí cheguei lá, cadê as cadeiras? Vi a cadeira acolchoada. Falei: gente, madeira. Que maneiro, né? E eu sou enjoado, hein? Sou enjoado. Eu gosto de combinar. Pior que mulher eu sou. Eu sou pior que mulher. Se Deus me der dinheiro, meu Deus do céu, bota o ouro aqui nessa igreja. Eu gosto de coisas, sabe? Eu entro naquelas casas bonitas, assim, vou lá na Barra de Juca, eu fico olhando tudo, como é que eles botam o LED, como é que faz o negócio, vejo Shopee, aquele negócio maneiro. Vai botar isso aqui tudo na igreja. Vai ficar igual palácio, coisa maneira. Acho bacana, né? O pobre, o rico, todo mundo junto ali, no mesmo lugar, o mesmo tratamento. Meu Deus, casa de Deus, coisa poderosa. Então isso é muito maravilhoso. Eu gostaria muito que você fizesse algumas anotações, são 5 anotações só, para mudar a história da sua vida, sabe? Porque coisas que estão acontecendo hoje, e já aconteceram na minha vida, eu achei que ia acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. Já estão acontecendo agora. Porque Deus, em Provérbios 16, verso 1, a Bíblia diz assim: o homem faz o plano e a resposta virá da boca de Deus. É mais ou menos assim. Deus é pai. Por que ele fala que ele é pai? Por criar a gente? Mas sabe qual é a ideia que eu tenho? Que Deus fala quando ele é pai? Porque um homem, por mais que ele não conheça a Bíblia,
Ele não conhece nada da Escritura, ele não sabe nada de Bíblia, mas ele sabe o que é uma boa relação entre pai e filho. Então, se ele considera Deus como pai, ele sabe que ele não pode fazer besteira, que ele vai desagradar o pai. Ele vai procurar dar orgulho ao pai, vai alegrar o pai, porque ele sabe que ele, bem com o pai vai trabalhar por ele. E aí eu acho muito interessante como Deus, ele nos dá essa oportunidade. E aí vários tipos de filhos. Uns aceitam, outros não. Outros seguem, outros não. Mas Jesus disse assim: vocês são maus, mas vocês fazem o bem aos filhos de vocês. Por que ventura eu não faria? Gente, não sei nem se eu vou conseguir te explicar isso aqui. Mas vamos lá, vou tentar. Não vou colocar você no lugar de Deus, eu vou colocar você no lugar de pai mesmo. Pega o seu filho aí, seu filho, presta bem atenção. Lembra do teu filho agora, teu filho. Aí você é milionário. Você tem dinheiro, você tem grana. Aí teu filho está estudando. Aí você olha lá, o teu filho, anotando algumas coisas lá e falando assim, ó: meus sonhos que eu vou realizar até eu ficar adulto, até o fim da minha vida. Aí é uma agenda dele, aí tu dá uma olhadinha. Primeira coisa, quero dar orgulho à minha família. Quero dar orgulho ao meu pai e minha mãe. Meu irmão, só começou ali, tu já quebrou. Aí tu já deu uma olhada e fala: rapaz, eu vou dar maior orgulho ao meu pai e minha mãe. Vou estudar. Mas quando eu começar a estudar, eu quero ter um carro, não quero ir de ônibus, não. Quero ir de carro. Um carro maneiro, um ar-condicionado, é igual o Corsinha, eu quero coisa melhor. Tá. E também quando eu for uma namorada, a primeira pessoa que vai saber vai ser meu pai e minha mãe. Estou conhecendo uma pessoa, mora em tal lugar, conhecimento, porque ele tem mais experiência que eu, então eles vão poder me aconselhar bem. Ainda estou em dúvida, mas quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Aí tem os projetos lá, está todos os sonhos do menino lá. E você está vendo. A Bíblia diz que todas as nossas orações são depositadas diante de Deus. E Ele pega cada uma no seu tempo, para realizar no tempo certo. Às vezes você pensa que está longe, está perto. Às vezes você pensa que ia ser agora e a coisa adiou. Quando Deus está na direção da tua vida, tem coisas que você pensa que está dando errado, mas é Deus colocando no caminho certo. Muitas vezes não sai como o teu projeto, sai melhor do que você pensava, porque é isso que está escrito. Ele diz: mais do que pedimos e do que pensamos, é o que o Senhor tem preparado para nós. Mais do que você tem pedido, mais do que você deseja, aí você bota você como teu filho. Aí o teu filho olhou assim, e ele está começando a faculdade, lembra do sonho dele? De ter um carro maneiro? E ele falou assim, ó: pode ser um Corsinha mesmo, mas você é milionário. Pode ser um Corsinha mesmo que for, pela simplicidade do meu filho, pela humildade do meu filho. Poxa aí, filho, vamos lá na gente, você vai escolher o carro que você quiser, porque eu vou fazer mais do que você está me pedindo. Aí você é pecador, você aqui, pecador igual a mim, mortal aqui, ia fazer isso. Por que o Senhor não faria? Aí, para piorar a nossa vida, para acabar com a nossa vida mesmo, para humilhar, ele fala assim, repara o texto: observe as aves do céu, elas não plantam, não regam, não ajuntam celeiro, eu cuido delas. Observe o lírio dos campos, as flores, as plantas, linda, né? Nasce num dia, morre no outro. Eu cuido de plantas e de passarinho, não vou cuidar de você? Você se acha tão pequeno, ou você acha que eu é que não vou cumprir com a minha palavra? Você se acha menor do que uma planta? Você se acha mais inferior do que um passarinho, ou está duvidando da minha palavra? É tapão na cara, né? Não? É tapão na cara. Aí você tem que
Porque a gente tem que começar a ter intimidade com o Pai. O problema é que hoje o pessoal só quer bênção. E as bênçãos não são só para viver de bênção, bênção, bênção. É para que Deus, Ele quer provar que Ele é contigo. Você vai orar, vai acontecer, tem milagre, tem cura, tem maravilha, tem porta aberta. Mas isso aí não é a base para a gente, não. Ele só vai dar essa demonstração para aumentar a tua fé nele. Para você orar mais, para ser mais fiel, para adorar mais, para servir, para obedecer a palavra. Não é só atrás disso. Senão você vai ficar aquele filho escrevendo assim, ó, o senhor é milionário, eu estou estudando, estou fazendo a minha parte, o que o senhor não vai me dar? Eu tenho que dar, sou teu filho. Pode até dar. Mas parte da herança tu também não vai ter, não. Quando for dar herança, eu vou dar outro. Toma o carro aí. Toma o que você quer aí. Aí olha o que esse filho pródigo faz. Ele errou, ele pecou, ele quebrou a cara. Porque, sabe que uma das coisas que eu acredito, como Jesus conjecturou, como Jesus fez uma ilustração, como Jesus fez uma comparação, eu vou entrar dentro da comparação de Cristo. Sabe uma das coisas que eu vejo mais pessoas saindo da igreja? Está muito normal. Ó, tem regra para tudo aí. Meu pai fala que eu tenho que acordar no horário. Almoçar tem horário. Dormir tem horário. O garoto já tá suportando. Aí vai com já fica implicando meus colegas. Não pode roda de escarnecedores, não pode. Mas os caras que contam piada maneira são eles. Aí já fica me proibindo. Aí se eu vou para sair, para dormir em outro lugar, não pode. Se eu queria seguir uma outra religião, não pode. Nada pode. A gente tá ficando sem graça. Aí vai à igreja, aí louva, aí ora, aí vai para casa. Essa vida, sei lá, precisa, né, de uma adrenalina aí. Aí acredito que na casa do pai, aí tem a comidinha, aí tem o pai, tem um beijo, não tem uma bagunça, não tem um barulho. Aquilo vai ficando, parece monótono. Sei lá, que é uma coisa que tá tranquilo demais. Aí a gente começa a ver o que é tranquilo demais. Tinha o Tião, um colega nosso aqui, por causa da diabetes, amanheceu cego, amanheceu deficiente visual. Ele nunca percebeu o quanto era bom enxergar. Agora ele estava na escuridão, não conseguia enxergar. Ele falou, nunca dei valor à visão. Tenta ficar um dia de olho fechado andando pela rua que tu vai ver o que é. Teve um irmão, teve um acidente, aí perdeu o movimento dos dois braços. Colega meu. Agora para ele comer uma comida, só almoçar. Vamos almoçar? Vamos. Prende os teus dois braços aqui assim, ó. Sem ninguém para te dar uma comida. Ou senão ficar dependendo da pessoa o tempo inteiro, ou se adapta com o pé aí. A pessoa que perdeu a audição. Agora ela está tentando falar que as pessoas não ouvem. E aí está com maior dificuldade para dirigir, perdeu a carteira. A pessoa fala, está tentando botar o aparelho, não se adaptou. Aí perdeu a audição. O irmão perdeu uma perna. Aí hoje quer jogar bola com o filho. Aí chora porque não pode jogar bola com o filho. Aí sabe aquelas coisas mínimas que você não dá a menor importância, que você acha chato? Infelizmente, às vezes o próprio Deus tem que te trazer a memória. Aí o filho pródigo, tá muito bom isso aqui. A Bíblia diz que ele pede a parte da herança dele, porque é uma ilustração e dá, né? Porque para ter herança o pai tem que morrer. Como é que vai receber uma herança do pai vivo? Né? Tem 2 filhos, tem 1 milhão na conta. É pra gente, para nós 3. Ó. Mas quando eu morrer, ó, 500 mil teu, 500 mil teu. Quando eu morrer. Não, eu quero agora. Aí o pai, como é para envergonhar a gente mesmo, para dar na cara mesmo, mas não vou fazer o que você quer. Faz o seguinte, faz o que você quer da sua vida. Sai da casa do pai, vai viver dissolutamente, vai viver desordenado. Pródigo significa esbanjador. O filho pródigo, o filho esbanjador. E aí tem muitos amigos. E aí todo mundo gosta dele. A Bíblia diz que ele gasta com meretriz, prostituta. Aí parece que sair com uma com outra é maneiro.
beber com cara, todo mundo, futebol, tudo é maneiro, tudo é felizão. Aí adolescência, juventude, namorar, os colegas, faz tudo maneiro, tudo é maravilhoso. Isso aqui é muito nada, um negocinho de nada. E aí ele com dinheiro, com grana, com fama, cheio de amigos. Aí a Bíblia diz que o dinheiro acaba. O dinheiro acaba, chega a fome naquele lugar, e aí os amigos, não tem mais amigos. A gente sabe que quando vem a necessidade, a diferença do amor e a paixão está justamente na hora da dificuldade. A paixão, ela só quer se dar bem. Paixão é se tem dinheiro, vamos sair, vamos curtir, estou apaixonado. Vamos viajar, estou apaixonado. Roupa bacana, saúde, isso a paixão fica, amor também fica. Só que quando vem a doença, quando vem o desemprego, quando vem um problema, só o amor vai ficar. A paixão vai embora. A paixão não vai ficar. Porque a paixão não quer saber de luta. A paixão não quer saber de dificuldade. Por isso que não é ser apaixonado por Deus acima de todas as coisas e apaixonado pelo próximo a ti mesmo. Não, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque o amor é sofredor. O amor é longânimo. O amor não acaba. Mas muitas pessoas estão deixando de lutar por esse amor. E aí ele desaparece. E aí pessoas que estão deixando de lutar por amor de Deus, e aí está se esfriando, porque o amor está indo embora. Ele está desaparecendo. Mas o filho pródigo, esse esbanjador, é interessante que ele também, da mesma forma que ele comete os erros, eu também vejo os acertos do filho pródigo. No versículo 18, ele disse: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Porque a Bíblia diz que ele desejou comer comida de porcos. Ele não comeu, ele só desejou. Aí ele começou a fazer a comparação. Quando eu estava na igreja tinha paz. Você não tem noção de quantas famílias a gente tem que ver. Aí o marido, essa semana mesmo foi colega da minha mãe, traiu a esposa, aí tá chorando, depressivo, não sei o que lá. Por quê? Porque a menina trabalhava, a menina sempre honrou, a menina sempre pegou junto com ele, construíram junto, só que agora ele traiu, pegou, largou, e agora que está caindo a ficha, que ele está vendo a vida dele, que ele tinha uma esposa, que ele tinha uma filha, que ele era feliz, chegava em casa, tinha paz, e hoje a vida dele virou um inferno. A mulher não quer perdoar, entrou o carro de divórcio, chora, depressiva, faz se matar, não sei o quê. Porque o mundo sempre parece aquela Coca-Cola no deserto. Aquela coisa boa. Só vai destruir depois. É a vida do cracudo. O cracudo é o simbolismo do pecado. Ele quer comida, ele quer água, ele quer uma casa, ele quer uma família, mas ele não suporta regras. Regra ele não suporta. Vem comigo, vamos para a clínica, comida, vai jantar, vai almoçar, vamos rever tua família, tudo de bom para tu. Mas para acordar 7 da manhã, comer meio-dia e dormir 7 horas da noite, quer não. Ele quer acordar 3 horas da tarde. Ele quer viver, ele só quer os benefícios, ele só quer a benção. E para piorar, na passagem do filho pródigo, tem o irmão do filho pródigo. Que o irmão do filho pródigo fica com ciúme do irmão. Que somos nós, muitas vezes. Que está sempre na casa do pai, mas a gente se acha melhor do que aquele que está lá fora, está perdido. Como nós também somos dependentes da graça, da bondade de Deus. Esse filho pródigo, eu acredito, como é uma ilustração, eu acredito que possa ter ficado desconfiado se vai voltar e vai ser bem aceito. Porque é ou não é? Tem pais aqui, tem famílias, melhor, pessoas aqui que têm pais, que talvez quando a gente errasse, fizesse um erro desse, se tivesse que voltar para casa, talvez não, agora você vai pagar a tua vida. Se o arrependimento é verdadeiro, só Deus sabe. Nesse caso desse menino aqui, o arrependimento é verdadeiro. Esse arrependimento verdadeiro, eu lembro de uma ilustração de um jovem que foi voltar para casa e o trem que ele ia voltar para casa passava dentro da fazenda do pai dele. E ele tinha vergonha de voltar para casa. Como é que eu ia ser recebido?
Como é que meu pai ia me receber? Talvez nem me recebesse. Aí ele mandou uma cartinha para o pai. Se o senhor me recebe de volta, coloca um lenço branco no portão. Aí ele pegou o trem. Vou chegar a tal hora, vou passar no trem tal. Já 1 quilômetro antes de chegar à estação, já tinha vários lenços brancos. E os lenços foram aumentando. Daqui a pouco tinha lençol branco. E aí, quando ele estava passando na fazenda, o pai dele correndo com bandeira branca de um lado para o outro. E jogou vários e milhares de lenços. O pai demonstrando a alegria que receberia o filho de volta. E assim é Cristo. E assim é o Senhor. E às vezes a gente pensa que o filho pródigo, ou o irmão do filho pródigo, são as pessoas que estão lá fora. Quem sabe não somos nós? Quem sabe não somos nós que já abandonamos algumas coisas de Deus? Quem sabe que não somos nós? Como está a sua vida? E aqui é que eu parto para um final, para os tópicos finais aqui, ó. Que eu passei, já falei isso aqui, vou repetir, que está gravando agora. 5 tópicos só para você viver uma vida felizona. Top. Primeiro, você se analisar, sempre se analisando. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que é a sua vida de oração? Como é que é a sua vida de jejum? Como é que é a sua vida de palavra? Qual o tempo que você tira? Como é que está a sua comunhão com Deus? Porque não é só falar assim, estou bem. Não, você tem que se analisar. Qual o tempo que você tira? Quanto tempo no dia você tira? Qual é a hora que você faz? Qual o espaço que você separa para Deus no seu dia? Qual é o espaço que você separa para Deus? Como é que está a sua vida espiritual? É a pergunta que você tem que fazer para você. Nem precisa fazer para mim. Segundo, como é que está a sua família? Sabe, seu casamento, com seus filhos. Eu já falei isso aqui. Quando eu fui fazer essa análise na minha vida, eu falei assim, eu olhei assim, poxa, como esposo, aí como pai, como pastor, falei, pô, tem que sempre melhorar alguma coisa. Quando eu cheguei no filho, eu falei assim, poxa, o que eu faço pela minha mãe? Não faço nada pela minha mãe. É verdade, faço nada pela minha mãe. Minha mãe reclamou já que sofre de solidão, perdeu meu padrasto tem 2 anos, aí fica só com meu irmão esquizofrênico, aí tá sentindo meio triste, né, solidão. E aí a palavra do pastor, mas vamos buscar uma oração, a buscar umas amigas, ficar com os irmãos, uma comunhão na igreja. Mas eu ia transferindo, mas quando eu olhei esse cara, mas como filho eu faço o quê como filho? E eu falei, mãe, o que eu posso ajudar a senhora? Vem ficar aqui comigo um dia. Aí eu cheguei para ela, que eu vou tirar segunda-feira ou terça-feira ficar na minha mãe. Não, tá bom, beleza. Aí quando acaba o culto aqui, ela já chegou lá, tu vai já para casa, lá para casa, vai amanhã. Vai, antes de acabar o culto, ela já fica me ligando. Vai lá na igreja, ó, vamos para nossa casa? Mãe, eu tenho que ir para vir lá, minha querida. Fique essa ansiedade aí. Rapaz, eu acho que minha mãe sofre do mesmo problema que eu. Eu gosto muito de gente, né? Eu gosto muito de companhia. A minha mãe, tem dia que a gente fica lá que não fala nada. Minha mãe fica dormindo o dia inteiro. Pô, mas tá de brincadeira, hein, mãe? Não, mas você tá aqui? Mas tu tá dormindo o tempo inteiro. Tu fica, aí fica no, parece até um adolescente, aí fica no zap. Pô, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Aí ela, não, tá bom, tal. Aí daqui a pouco a gente fala de uma bobeira, aí fala do passado, fala quando era criança, aí fala quando eu era criança também. Eu não lembro isso, não. Eu lembro sim. E pá, aí um joga na cara do outro, né? A senhora me batia, tá pensando o quê? Quando eu fui na senhora fez eu engolir aquele troço. Até hoje eu passo mal, tá encarregado aqui, até agora daquela senhora tacou um chinelo, acertou minha cara lá do outro lado. Que isso, menino? Tá mentindo, né? E aí, é maior barato, que eu acho mais maneiro, a minha mãe, cara, mãe eu acho que é coisa de mãe mesmo. Meu irmão é esquizofrênico. Esquizofrênico, vocês sabem, né? Surta direto. Esses dias meu irmão me deu uma pescoção. Eu tava filmando, vocês viram na filmagem? Eu filmei assim, quando eu filmei, eu falei assim, poxa, vou falar que meu irmão é esquizofrênico? Estranho, né? Aí eu filmando assim, irmãos, eu tô aqui com meu irmão, aí falei baixinho, ele é autista, aí não esquenta não, tal, que eu tô filmando. Aí tá bem atrás de mim assim, ó. Que eu sou autista o quê? Eu sou esquizofrênico, rapaz. Aí eu, não, esquizofrênico, tá bom. Aí quando eu fui filmar,
Pá! Fala a verdade? Mó tapão. Falei, meu Deus, cara. Então esse cara não tá bem esquizofrênico não, né? Falei, tu tá meio com noção aí, varãozinho. Ele fica aí falando que eu sou autista, rapaz. Sou esquizofrênico, rapaz. Eu, hein? Ah, fala a verdade. Não, tá beleza, desculpa aí. Aí a minha mãe, é muito engraçado porque eu fico rindo o dia todo, cara. Aí o Daniel chega, ele é esquizofrênico, cara. Aí daqui a pouco ele chega e fala assim, Clécio, sei nem como eu vou te contar isso. Pode falar, Daniel. Sabe quem me ligou agora? Quer que eu vá lá ensinar ele a fazer dança, paz? Já falei que não vou. Quem? Michael Jackson. Aí Michael Jackson falando, não, já vai fazer um negócio e tal. Eu falei, é mesmo? Aí a minha mãe fala assim, que isso, menino? Que isso? Michael Jackson já morreu há muito tempo. Ó, Clécio, fala pra ele. Eu? Eu nada, vai lá dançar com ele, filho, é isso aí mesmo. E eu vou entrando na dele, né? Tu acha, Clécio? Eu falei, não sei, tu gosta, né? Eu acho que eu já tô velho, Clécio. Michael Jackson é novinho e tal. Aí, aquele negócio eu acho meio ultrapassado. Eu falei, eu também acho. Acho que isso aí não é pra tu, não. Acho que é melhor a gente tocar guitarra na igreja mesmo. Eu já falei pra minha mãe. Mãe, melhor ficar na igreja tocando guitarra, mãe. Aí, Clécio, olha, Clécio, fala com ele. Eu não sei se eu fico rindo dele ou dela, né? Falei, meu Deus, de que eu tenho que rir? Mãe, pelo amor de Deus, mãe, fica discutindo com o Daniel, não. E aí, meu irmão, não, Clécio, agora eu vou deitar. Ele deita, daqui a pouco ele apaga, daqui a pouco... E é mó barato, eu fico lá com ele, é o que dá pra fazer. Aí eu fico. Mas eu só fui perceber esses meus erros quando eu fiz a check-up da minha vida. Eu vi que eu não estava sendo um bom filho. Aí eu vou lá conversar bobeira com a minha mãe, só para ficar com ela. A gente não tinha essa intimidade de abraçar, beijar. Aí eu fico assim, poxa, é mesmo, nunca fiquei abraçando minha mãe e beijando. Aí minha mãe é toda sem jeito, né? Quando minha mãe não era muito disso, aí eu abraço ela hoje, aí beijo. Que é isso, menino? Que é isso? Eu falei, não, pô, se eu morrer, eu tenho que morrer em paz. Eu tenho que fazer o que eu tô pregando. E lá eu tô falando, trata bem a mãe, rapaz, você não vai ficar mal com Deus aí. E hoje eu tô revendo minha vida, meu irmão. Aí peguei meu irmão e minha esposa. Minha mãe, eu tô ficando doente agora. Eu peguei meu irmão e minha mãe. Aí deu uma doideira assim, eu falei, irmão, mãe, vamos lá pro recreio? Aí todo mundo doido, né, na família, vambora mesmo. Peguei meu irmão também, né, vamos lá pra praia. Aí eu achei engraçado, cara, eles dois, eu tirei uma foto, acho que tá lá no Instagram. Tava minha mãe e o meu irmão de frente pro mar, assim, tempão, como se nunca tivesse visto o mar. Aí ele, meu Deus, o mar. E eu filmando atrás assim, ó, do meu irmão. Quanta água, né, mãe? É, muita água, varão, muito lá. Quanta areia, né, mesmo? Quanta areia. Quando chegar o cimento, a gente tá lascado, né, não? Aí, ele fica lá de frente pra praia lá, falando, Clécio, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, não tem fim, não, Clécio, que eu tô olhando lá, ó, a gente, não, pelo amor de Deus, não entra aí, não. Fica aqui, tá? Tá bom. E ainda bem que ele obedece. Mas aí você começa a ver poucas coisas. Aí você ouve da sua mãe, poxa, o dia mais feliz da minha vida. Uma coisa simples dessa. Mas se eu não fizesse uma check-up na minha vida, eu não via esses erros que eu estava cometendo. E aí, como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida família? Como é que está a tua saúde? Né? Parar de ser ignorante, né? Não vai médico não, que o médico vai botar alguma coisa em você. O médico vai botar alguma coisa em você e nem pense nada. Como é que vai botar alguma coisa em você, rapaz? Doença em você? O médico, se ele achar, é uma coisa que você tem. Aí quer que eu te console? Vou te consolar, tá? Lá no hospital que eu fiquei internado, eu ouvia isso aqui direto, ó. Se você tivesse vindo antes e feito uns exames antes, era só um comprimido. Era só um remédiozinho. Agora você vai ter que arrancar isso aí. Agora você vai para hemodiálise. Agora você vai botar um bolsinho aqui, ó, vai viver com isso o resto da vida. Porque você não viu antes, porque você é ignorante. Porque principalmente os homens. Mulheres mais não tanto não, mas homens é assim. Não vai não que ele vai arrumar. Se ele arrumar é porque tem alguma coisa aí. Se tu identificar no começo, resolve no começo. Se tu pegar, chegar lá, achar que tem que ir para médico doente, pode ser irreversível. E Jesus falou o quê? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, médico é para doente. Eu tenho que saber se eu estou doente ou não.
E hoje Deus dá essa graça de nós podermos fazer exame antes. Então é fazer vários exames. Tinha doenças minhas que eram psicológicas. Aí falei para os irmãos, apareceu um caroço no umbigo. Eu falei, gente, hérnia. Fui logo pro YouTube, né? Liguei para minha doutora ali. Aí hérnia, ferrou. Aí o YouTube, hérnia. E dá isso, dá aquilo, sei o que lá. Daí eu falei, ih, Jesus. Aí eu já comecei a sentir dores. Gente, sério, tem um caroço aqui. Aí eu falei, meu Deus, já comecei a sentir dores. Aí eu vim aqui, meu Deus, senti dor. Aí tomei um cajado ali da diácono Silvana, toma vergonha na cara. Aí eu fui lá fazer o exame. Não, fazer o exame. Aí o médico passou o negócio, né? Faz o gel, como é que é o nome daquela droga? Ultra? É ultrassom? Isso é só medo de falar errado aqui, né, irmão? Pensei que é só pra mulher. Aí o irmão passou aquele negócio. Tá grávido, não. Aí passou o gel, passou. Aí eu falei, doutor, tô sentindo uma dor aqui. Isso aí eu vi já no... Ele, palhaçada, rapaz, isso aí não é nada. Isso aí todo mundo tem, isso aí não sei o que é o lado. Aí me esculhambou também. A minha dor passou. Aí eu falei, como não é nada, você tem uma cabeça com nada. Aí passou. E aí tem muitas doenças psicológicas, realmente que nos atingem. A doença psicológica não é que é só da tua imaginação, é você pensar e começar a surgir a doença. Algumas chamam de psicossomático, né? Porque tem a parte psicológica e tem a parte física, corpo, patológico, doença realmente que surge no corpo. Mas foi na check-up que eu fui ver todas essas coisas. E aí eu vi o que eu tinha, o que eu não tinha e tratou. Aí sabe o que eu via lá? Triste. Muito triste. Quem não gosta de beber água aqui? Levanta a mão aí. Isso. Continua não bebendo. Continua não bebendo, porque lá, Léo, é assim, Léo. Não bebeu água. Aí deu infecção. Quando deu infecção, pode ser bexiga, próstata, rim, um montão de coisa. Aí o que mais você vê? Como não sai a urina, tem que enfiar aqui, ó, a sondinha, Léo, pelo pênis assim, ó, vai rasgando tudo, vai entrando, e depois para chegar lá na bexiga, para sair sangue. E os bichinhos gritando de dor. E não bebe água, não. Aí, os bichinhos gritando. Outros com a bolsinha do lado de fora, e o médico falando assim para mim, você não gostava de beber água, não, né? Pois é. Ora, porque teu leucócito está em 27 mil. É o máximo 10. Eu vou te colocar na injeção, na agulha. Se o teu corpo reagir bem, amém. Safou, vai ver tua vida. Se não reagir, aí depois eu te dou a notícia. Tá bom, filho? Como é que vai ser tua vida? Rubinho, amigo meu e do Ronilson aqui. Mesma situação, mesmo hospital. Chegou lá, na minha mesma idade. Morreu. Morreu. Rubinho morreu. Com a mesma situação. Deu infecção, generalizou, foi passando para não sei o que lá, piorando. Era só ter feito o exame, era só beber água, era só fazer isso. Era só fazer isso. Aí quando você chega lá, você não acredita que era tão pouco que você ia evitar aquilo, irmãos. Vida espiritual, vida familiar, vida financeira. Vou encerrar aqui com mais duas só. Seus projetos. Aonde você quer chegar? Sabe qual foi o problema do filho pródigo? É uma ilustração, posso criar também. É que não tem plano de nada, não sabe de nada, não tem experiência de nada, só quer gastar. Quer comprar tudo que vê, que acha bacana faz. Quem faz tudo que pensa, quem fala tudo que pensa sem filtrar, não é sincero não, é descontrolado. Quem faz tudo que tem vontade é escravo, não é livre não. O livre, ele tem vontade, mas ele não se deixa levar pela vontade. Eu posso ter vários desejos de pecar, mas sou eu que dou a palavra final se eu vou ou não. O livre tem escolha para fazer. Quem não tem escolha para fazer é o escravo. Ele não quer fumar, mas fuma. Ele não quer beber, mas bebe. Ele não quer ir, mas vai. Porque ele é escravo. Quem é livre, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E quem dá essa graça é o Espírito Santo. Então, se você faz tudo que dá vontade, você é escravo. Então,
esse filho pródigo, ele teve vontade de ir embora. Ele teve vontade de sair da casa do pai. E aí, em quinto lugar, para a gente fechar, como é que está a sua vida financeira? Sua vida financeira é a coisa mais simples do mundo. É você anotar o que entra e anotar o que sai. Não tem mistério nenhum isso. Tem mistério isso? Qualquer analfabeto faz isso. Você anota, se entra 2, tudo que for saindo, você anota. E aí você vai ver o que tem para você gastar, para investir, ou para guardar. Guarde R$10 por dia. Pastor, eu só ganho um salário mínimo, só sobra R$10 por dia. Guarde R$10, que daqui a 20 anos você tem 70 mil. Faça a conta rapidinho, você? 10 por dia, dá quanto por mês? Diga, 300. Diga, 300. Isso. 300 vezes 12, um ano. 300 vezes 12, dá 3.600. Fala, 3.600. Um ano, 3.600. Quanto é 20 vezes 3.600? Diga, 72. 72. 72 mil que você tem. Daqui a 20 anos, com R$10 por dia, você compra tua casa, compra teu carro, como você quiser. E você tem 40 anos e não comprou nada. Porque não tem planejamento de nada. Não quer saber onde chegar de nada. Eu não tenho porque me levaram. Porque eu sempre fiz plano na minha casa. Eu não tenho dívida. Não devo nada a ninguém. Nunca devi. Nunca fiquei coisa de dinheiro. Pode ser por uma casa, por um carro, até pensava. Mas como eu tinha casa própria, sempre cheguei em casa, sempre falei. Se você ganha um salário, são 4 aqui em casa. Se cada um aqui ganha um salário, dá R$6.000. Ó, dízimo, 5.400. Vamos até dar os 400 de oferta. Vamos ficar com 5.000. A casa é própria. A luz, 200, 300 reais. Comida, mais 1.500. O que a gente faz com esses 3 aqui que tá sobrando aqui, ó? Quer meter o pau em dinheiro, quer sair não sei o que lá, quer fazer não sei o que, não tem planejamento de droga nenhuma, não quer saber onde quer chegar. Falei, ó, tem aqui, ó, eu sei onde tá o dinheiro. Não, mas isso aqui, não, é só isso aqui, não, é só isso aqui. Aí daqui a pouco o gasto deles, arrebenta com o dele, ainda tem que inteirar com o meu. Aí a coisa vai indo embora. Não é questão da minha família, não, é questão do ser humano, tua, de qualquer ser humano. Então, se nós não fizermos como esse menino aqui, ó, parou, porque em Eclesiastes 7, versículo 16 e 17, não seja exageradamente justo, nem exageradamente sábio, nem exageradamente ímpio, porque morreria antes do teu tempo. Então você pode antecipar sua morte, se você não se cuidar. Cuidar do corpo, da alma e do espírito é doutrina. Você tem que cuidar desses 3 aqui. Então aqui, ó, senão a gente morre antes do tempo. Então, se você não tem planejamento, se você não recomeça, não zera a sua vida, ela não vai adiante. E quando você cuida da vida dos outros, você não cuida da tua, porque você só tem uma vida. Se tu usar a tua vida para cuidar dos outros, não porque o fulano, não porque o ciclano, porque eu não sei o que lá, porque o tio, porque o irmão, porque o pastor, porque o patrão, porque tu nunca vai cuidar da tua vida. Aí a tua vida fica perdida. Então você tem que cuidar da tua vida. O que a gente precisa fazer? O que ele fez. Nós aprendemos com os erros dele e aprendemos com os acertos dele. Então o que o filho pródigo disse? Versículo 18: levantar-me-ei e vou ter com meu pai, porque na casa de meu pai até os empregados comem bem. É impossível de uma pessoa estar na presença de Deus e viver mal. Pode ver em luta, em guerra, em peleja, mas Deus nunca vai deixar sozinho. E vou te falar, hein? Deus, o momento que ele mais aparece são nas tuas lutas. Nas tuas dificuldades, você fica mais sensível. Você ouve mais a voz dele. Você fica preparado para ser só ele, porque ele é a tua única esperança. Ele é o único que não vai te abandonar, vai ficar contigo até o final. E ele sempre vai estar lá. Deus nunca vai virar as costas de nós. Nós viramos as costas para Deus, mas ele jamais vai virar as costas para nós. Esse preço aqui, querido, foi alto. Esse preço aqui que vocês estão vendo foi alto. Era impagável. Por isso Cristo pagou por nós, que não tinha como você pagar. Não tinha como você nem abater na sua dívida. Então Deus, ele deixa a palavra, deixa tudo organizado para você se dar bem. Qual é o problema de estar na casa do Pai? Você acha que está ruim? Está com a sua esposa, está com o seu marido, está na casa de Deus, seus filhos crescendo na casa de Deus. Você acha que está ruim? Bota o pezinho lá fora para você ver como é que é. Então o que nós não podemos ser é ingratos, porque Deus nunca vai aceitar ingratidão. Deus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10,
versículo 35 em diante, no poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nunca deixe Deus olhar para você e não ter prazer na tua vida. Porque no teu momento de dificuldade, as pessoas vão estar olhando para você como você reage. Eu fiquei admirado lá, falei para a Érica com a palavra da irmã Vera, quando as irmãs colocaram lá. E eu achei muito interessante aquela palavra dela. Ela foi falando algumas coisas lá. E falando que nós vamos vencer isso juntas. Poderia se vitimizar, poderia se colocar como pobre coitada, poderia se esconder, não vir à igreja, aí ficar com vergonha, mas encarando o problema de frente. Aí a gente vê uma irmã, tranquilinha, quietinha, no cantinho dela. Eu já falei isso várias vezes aqui para os irmãos, que o cristão está na mente e no coração, não está só em rodar, falar, pregar, louvar, está em atitude. E é no momento da luta, é no momento do desespero, é no momento onde todos vão ficar desesperados, você vai passar paz. Porque são exemplos assim que a gente olha para a nossa vida e fala, isso aquilo ali é exemplo de fé. Aí você olha para você e você vê que você não tem moral para falar nada. Quando eu vejo testemunhos assim, quando eu vejo portas abertas, quando eu vejo igrejas perseguidas, que estão lá na maior guerra, na maior luta, na maior peleja, e estão glorificando a Deus, estão exaltando o nome do Senhor, e as mulheres dizendo, não negue, porque Jesus é a única coisa que nós temos, e Ele garante a salvação, Ele garante a vida eterna, Ele nunca disse que seria fácil, Ele nunca disse que seria de qualquer maneira, e nós vamos ser instrumento para outras pessoas. Por que Deus escolhe a gente às vezes para alguns problemas desse tipo? Pessoas que foram violentadas, pessoas que tiveram câncer, pessoas que tiveram problemas, porque tem muitas outras pessoas que vão precisar ouvir o que você tem a dizer. Não está aqui? Por que Deus não levou? Porque tem que ser exemplo para outros. E quando a gente é usado como instrumento, a gente pensa que ser instrumento é só pregar aqui, só tocar um hino e ser instrumento na mão de Deus. Ser instrumento na mão de Deus é ser a referência, é as pessoas olharem para você e ver Deus na sua vida. E dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E é isso que realmente precisamos levar. E por isso que a Bíblia diz que é pecado levar o nome do Senhor em vão. Levar o nome do Senhor em vão, falar o nome do Senhor em vão, é o testemunho. Que às vezes a pessoa fala de Jesus, mas ela não tem testemunho para dar. E as pessoas não querem Jesus por causa dela. Isso é levar o nome do Senhor em vão. Não é ficar falando o nome de Jesus, 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 não. É levar o nome do Senhor em vão. E ter a referência. Ser realmente uma referência para levar a palavra de Deus. Nós aprendemos com os erros desse jovem. Nunca saia da casa do Pai. Nunca saia debaixo das suas asas. No tempo certo, Ele vai te enviar. No tempo certo, Ele vai falar o que tem que ser feito. E esse menino... levantar-me-ei e vou ter com meu pai. E ele volta para casa e dá humildade. Vamos ficar de pé, igreja de Deus, que a gente vai encerrar aqui. O ministério de louvor aqui me ajuda aqui. Ele, quando se levanta, eu vou ter com meu pai. Porque na casa de meu pai, até os trabalhadores, até as pessoas mais simples, comem bem, vivem bem. Deus nunca vai te deixar mal. É impossível, irmãos, que Deus esteja na direção da nossa vida e termine mal. É impossível que Deus vai deixar você em uma situação difícil e Ele vai recuar e vai deixar você lá sozinho. A gente não faz isso nem com nossos filhos, nem com amigo às vezes faz isso. E aí o Senhor faria isso conosco? Se Deus nos deixou em provações, Ele também dará o escape, diz a palavra. A Bíblia diz que quando Deus dá a aprovação, Ele também dá o escape. E Ele disse, muitas serão as aflições do justo, mas eu, o Senhor, o livrarei de todas elas. Deus não falou que livraria de algumas, Deus falou que livraria de todas. E é nós entendermos aqui que o tempo do Senhor, e pode ser hoje, nós podemos orar aqui, clamar ao Senhor em oração, e o Senhor pode responder hoje. Deus pode responder agora aquilo que a gente talvez pensava que chegaria muito tempo depois. Quantas vezes nós estivemos lá atrás, nós achávamos que era naquele tempo, que ia chegar naquela hora, e está acontecendo hoje.
anos e anos depois. Mas coisas também que podem achar que são anos e anos na frente e Deus pode realizar hoje. O Deus de milagres. E esse é o preço de sangue. Glória a Deus. Eu queria que você louvasse conosco. Feche seus olhos, meu irmão. Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós queremos fazer, Senhor, em memória do Senhor, para a glória do Teu nome. E aqui estamos, ó Deus. Aqui estamos, Senhor, para exaltar o Teu nome e dizer que o Teu sangue nos purificou de todo pecado. Cante comigo. Teu sangue leva-me além.